Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Hércules, dando continuidade à resolução do Enem 2025. E nesse vídeo, eu trouxe uma questãozinha de geometria analítica, uma questão interessante, que ele colocava o mocinho e o vilão. E ele pedia a equação de uma reta que é mediatriz de um segmento num contexto desse jogo. Lembra essa questão? Eu vou compartilhar com você e a gente vai resolver junto. Então, vem comigo. Ó, antes de qualquer coisa, se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreva e aí você vai saber sempre que for entrando os vídeos aí das resoluções dos grandes vestibulares. Então, vamos lá? Eu peguei do Enem a sequência da prova verde, então Enem 2025, segundo dia. Na prova verde, essa questão era a questão 151. Na prova azul era 153, na prova cinza também, e na prova amarela era 147. Não, não travou teu vídeo, não. Estou esperando você localizar a questão aí. Achou? Então vamos lá. Então, enunciado na tela, vamos comigo, ó. Em um jogo digital, há três personagens, um herói e dois vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenha equidistante, a mesma distância dos vilões, gerando indefinição entre eles e, com isso, não sendo atacado. Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou no plano cartesiano o quadrado STUV como a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam as posições fixas dos vilões e S a posição inicial do herói, como apresentado na figura. Qual é a equação da trajetória em que o herói poderá se movimentar sem ser atacado? Então, dado do exercício, quando que o herói se movimenta sem ser atacado? Quando ele tiver a mesma distância dos dois vilões. Agora vamos pensar um pouquinho. Quadrado. Os dois vilões estão em vértices opostos do quadrado, em vértices não consecutivos. E o mocinho está num vértice entre eles. Qual seria a mediatriz do segmento TV que está aí? É uma reta que passa por S e passa por U. Ela é o quê? A mediatriz de TV, que contém a diagonal US. Ok? Muita informação? Então agora vamos começar a escrever para ficar mais fácil. Então, bora lá. Primeiro cuidado, eu tenho dois vértices só do quadrado. Só que isso me possibilita achar os outros dois vértices. De que jeito? Então, presta atenção comigo. Olha lá. Ó. Primeiro, a reta que eu preciso é essa, S1. Se eu achar o ponto U, matei o exercício. Agora, vamos pensar comigo. Ó. Eu tenho um triângulo retângulo formado aí pela diferença entre as ordenadas e as abscissas entre S e V. Então, dá uma olhadinha. Ó. Esse triângulo é exatamente o mesmo que vai aparecer entre V e U lá em cima. Só está deslocado de 90 graus. Agora, vamos ver que você conhece algumas coordenadas aí? Então, bora lá. Ó. Olha o S. A abscissa é 6. Olha o V. A abscissa é 8.
Então, eu posso falar que a diferença entre as abscissas de S e de V é 2. 8 menos 6, 2. E você percebe que esse triângulo é o mesmo que está lá em cima, com dois vértices U e V? E esse cateto é o menor, e vai corresponder a esse cateto que é o menor entre U e V. Então, já descobri que esse carinha aqui, ó, mede quanto? Mede 2. E olha que interessante, você descobriu uma coisa a mais. Quem é a ordenada do ponto V? É 6. Quem vai ser a ordenada do ponto U? 2 a mais do que 6, e, portanto, vai ser quanto? 8. Você achou a ordenada do ponto U. Tá claro? O que você fez na abscissa, que lá em cima virou ordenada, você vai fazer aqui na ordenada, e lá em cima vai virar o quê? Abscissa. Então, dá uma olhadinha. A ordenada do ponto V é 6. Quem é a ordenada do ponto S? É 2. Essa diferença aqui é quanto? 6 menos 2 é 4. Da mesma forma, esse cateto é esse cateto que está na horizontal desse triângulo aqui em cima. Então, esse carinha aqui, ó, mede 4. Eu já tinha a ordenada do ponto U. Agora eu consigo o quê? A abscissa. Porque dá uma olhadinha, se eu puxar esse ponto U para baixo, essa distância aqui tem que ser quanto? 4. 8. Tira 4, dá quanto? 4. Que é esse 4? É a abscissa do ponto U. Olha que interessante. Eu quero uma reta que passa por S e passa por U. E eu acabei de tirar as coordenadas do ponto U. Quem são as coordenadas do ponto U? Abscissa 4 e ordenada 8. Ok? E agora? Lembra como é que você faz para achar a equação de uma reta quando você tem dois pontos? Exatamente. Você faz o determinante de uma matriz. De que forma? Ó, ponto S, 6, 2. Está aqui, ó, 6, 2. Ponto U, 4, 8. Está aqui. E o ponto genérico XY completa com 1. E a condição para que três pontos estejam alinhados é o que determinante vale quanto? 0. Se eu quero a equação da reta, eu quero o ponto genérico para que esses três pontos estejam o quê? Alinhados. Então, é igual esse determinante a 0. E aí, diagonal principal multiplica e vai somando. Secundária, a mesma coisa, subtraindo. Então, vamos lá. 6 vezes 8. 48 vezes 1, 48. 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 4, 4 vezes y, 4y. Diagonal principal e as suas paralelas, multiplicados e somados. Diagonal secundária, x vezes 8 vezes 1, 8x. Negativo. 6 vezes 1 vezes y, 6y. Negativo. E 2 vezes 4 vezes 1, 8. Negativo. Igual a zero. Por que igual a zero? Equação da reta. É a condição para que os três pontos estejam alinhados. Vamos juntar o que dá para juntar? Olha lá, 2x com menos 8x dá quanto? Menos 6x. 4y menos 6y menos 2y. E 48 menos 8, 40. Divide essa equação toda por menos 2. Você vai ter o quê? 3x mais y menos 20 igual a zero. Né? Eu dividi todos os coeficientes por 2 e troquei o sinal. Então, negativo virou positivo, positivo virou negativo. E se você olhar nas alternativas, ele dá a equação reduzida da reta.
Quem que é a equação reduzida da reta? É quando você isola o y. Então, o y isolado, o 3x vai negativo, porque está positivo, e o 20 vai positivo, porque está negativo. Achou? Isso. Alternativa A. O que você achou dessa questão? Um pouquinho mais teórica, um pouquinho mais pesadinha em relação às anteriores? Talvez. Deixa um comentário aqui embaixo. Eu já diria que essa não é considerada, não seria considerada uma questão fácil. Eu queria saber o que você sentiu da questão. Se você puder colocar um comentário aqui embaixo, eu agradeço. E repito, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, e aí você vai saber sempre que pintar uma questão nova dos grandes vestibulares. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Beijo grande. Até a próxima.